E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal C-Drive Service. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de eletrônica. Essa é a aula 7. Ainda no estudo dos resistores, nós vamos ver esses componentes na prática. Nas duas aulas passadas nós vimos a teoria, né? Entendemos o que é um resistor, de que eles são feitos, simbologia, característica técnica, modo de identificação de valores, código de cores. E nessa aula eu vou apresentar para vocês os resistores, os tipos de resistores mais comuns que nós temos no mercado. Eu tenho aqui os resistores de fio, os resistores de porcelana, os resistores de carbono, os resistores de metal filme, que são os mais comuns. E para dar início a essa nossa aula prática, eu vou apresentar para vocês os modelos de resistores antigos dos tempos de televisores a válvula e rádios a válvula, que você não vai mais encontrar no mercado hoje em dia, mas eu queria apresentar para vocês só para forma de conhecimento, né, para vocês saberem como era no passado. Esses resistores são de carbono. Você vê que eles têm tamanhos e formatos diferentes. Você vê aqui que os terminais deles enrolam na lateral. Esse aqui é um modelo também igual. Você vê que a cor é o mesmo modelo, porém cor diferente. Esse aqui já é um outro modelo. Eram considerados resistores de meio watt. Tá vendo? A identificação dos valores. Aqui é outra cor, cinza, verde. Isso aqui é um creme. Aqui é verde. E esses aqui eram marrons. Tanto era utilizada a identificação direta impressa no corpo do resistor, como também era utilizado o código de cores. Aqui nós temos um resistor de 100 kΩ com 10% de tolerância. Você vê que é impresso no corpo do resistor. Aqui nós temos um resistor de 3K9. Deixa o foco acertar. 3K9 com 5% de tolerância. (22K) 5% de tolerância. Um de 3K3 e um resistor de 33 ohms. E aqui no código de cores nós temos um de 22K, vermelho, laranja, e nós temos um de azul, cinza e marrom, 680 ohms. Você vê como antigamente era difícil para você identificar. Se fosse como hoje, tem diversos tipos de modelos e materiais que são fabricados, ia ficar meio difícil para isso, ó. Todos os resistores de carbono, porém cada um com um formato diferente, cada um com uma cor diferente. Ok? Então esses aqui foram os resistores primórdios desde o tempo das televisões a válvula e rádios a válvulas. Esses resistores estavam com o meu avô, se não me falha a memória, já estão fazendo 46 anos de idade já. Tem uma caixa cheia deles, um bocado de potinho, tudo lotado. Eu tô guardando, deixando pro meu filho. Espero que meu filho guarde e faça 100 anos. Dos resistores usuais, né, como a gente mais encontra hoje no mercado para trabalho, nós temos, como eu falei, 4 modelos: os metal filmes, os fios, o carbono. Nós temos 4 modelos de metal filme, de fio, de porcelana e de carbono, sendo que esses 3 aqui estão mais em ascensão. Aquele aí está sendo mais deixado de lado. Você ainda encontra aí algum tipo de fonte, mas está quase sendo esquecido também. Para os resistores de metal filme, eles são fornecidos em 3 potências: 2 watts, 1 watt e 1/4 watt. Esses resistores, a potência dele, como eu falei na teoria, é determinado pelo tamanho. O maior é de 2 watts, o menor é de 1 e o menor dos 3 é de 1/4 watt.
Esse de 1/4 watt é muito equivalente a 1/4 watt de carbono, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é esse daqui, ó. Todos têm a mesma função. A identificação do código do valor de ômico e da tolerância é indicada tanto em código de cores como em valor impresso no corpo do componente, mas via de regra são mais utilizados anéis de cores do que o valor impresso no corpo dele. Geralmente os de 2 watts ele vem com valor impresso, mas na maioria de hoje que você vai encontrar é com código de cores para identificação dos valores. Ok? Depois a gente vai ver os códigos de cores aqui. Então já sabe, esse aqui é o modelo do resistor de metal filme. Geralmente eles são cinza ou marrom e são fornecidos na potência de 2, de 1 e 1/4 watt. Para os resistores de fio, os valores quase sempre ou sempre são impressos no corpo do resistor. Você vê aqui, eu nunca peguei até hoje um resistor de fio que ele tenha código de cores, é sempre impresso no corpo. Sua potência, sua resistência e a tolerância são impressas e indicadas diretamente no corpo do componente. O tamanho dele, claro que quanto maior for o resistor, maior será a potência dele, mas isso não determina que esse aqui, por exemplo, olhando para esse, eu sei a potência dele. Não, eu tenho que olhar o que está impresso no corpo do resistor. Como eu vou mostrar para vocês aqui, que eu tenho um resistor de mesma potência, porém um é maior do que o outro, então o tamanho indifere. Foi como eu falei, no caso dos resistores de potência, mesmo resistores de fio, sempre o valor impresso no corpo do resistor. Esse resistor aqui, deixa eu ligar a iluminação, é um resistor de 470 ohms por 50 watts de potência. Não sei se dá para enxergar bem aí, ó. Tá meio apagado. 50 watts de potência. Esse é um resistor de 1K por 25 watts de potência. Esse é um de 47 ohms por 20 watts. Um de 12 ohms por 20 watts. Nesse aqui nós temos um de 5,1 ohms por 10 watts e 10% de tolerância. Esqueci de falar a tolerância aqui também, ó, 10%, 10%. Como é resistor de potência, em geral eles dão tolerância de 10%, que pode variar. E esse aqui também é o mais comum. Deixa eu ver se eu acerto o foco. Acertou. É um resistor de 8K2 por 10 watts e 5% de tolerância. Você vê aqui, ó. Eu tenho dois resistores de 10 watts com tamanhos diferentes. Não estou falando da resistência, estou falando do corpo físico do resistor. Você vê, ó, um é maior do que o outro, porém tem a mesma potência. Esse aqui é 10 watts, esse aqui também é 10 watts. Vou dizer a você, ó, o tamanho difere no resistor de fio, porque eu tenho dois resistores com a mesma potência e tamanhos diferentes. Aqui eu tenho um outro resistor de 2K7 por 5 watts, um resistor de 0,10 ohms por 5 watts, um outro resistor de 1K5 por 5 watts e um outro de 150K por 10 watts. Aqui um outro exemplo, eu tenho um resistor de 5 watts e um outro resistor de 5 watts. Os dois têm a mesma potência e tamanhos diferentes. Esse aqui, você olhar para ele, ele é maior, então aparentemente aparenta ter mais potência do que esse aqui por ser maior, mas não, tem a mesma potência. Então você tem que ficar atento quanto a resistor de fio. Os valores são indicados no corpo do resistor quanto a resistência, potência e tolerância, sempre impresso no corpo do resistor, resistores de fio. Para o resistor de porcelana, a mesma coisa, ó. Os valores de resistência e potência e tolerância são impressos no corpo do resistor. Aqui eu tenho um resistor de 5K por 10 watts e aqui eu tenho um de 18K por 10 watts e 10% de tolerância. Esse aqui acho que já apagou a tolerância, não está nem aparecendo mais. São resistores antigos que eu tenho guardado, então acaba apagando. Aqui eu tenho um de 4K7 por 8 watts, 10% de tolerância. Aqui eu tenho um outro de 4K7, 8 watts de tolerância.
E aqui eu tenho um de 1K2 por 5 watts e um de 3K3 por 5 watts. Então os valores de potências mais encontrados no mercado eram 10, 8 e 5 watts. Aqui eu tenho um outro modelo que também é de 5 watts por 3K3. Aqui, ó, olha o tamanho dele, ó. Aparentemente parece ser bem maior, né, do que os outros. Também o tamanho do resistor não influencia na potência do mesmo. O valor de resistência, potência e tolerância é indicado no corpo do resistor, e ele é sempre na cor branca, tá? Em geral os resistores de fio são na cor verde. Hoje você vai encontrar mais assim, ó, no mercado, ó. Isso aqui é utilizado, você não encontra na loja de eletrônica esses tipos aqui, mas eles eram muito usados em televisores da Philco, no setor da fonte. Eles ficavam presos assim, ó, no resistor com parafuso fixado, e os fios eram soldados aqui. Você não encontra em casas de eletrônica grande, mas hoje quase totalidade você vai encontrar os resistores de fio assim, ó, desse estilo aqui, ó, que eu tô te mostrando, de 10 e 5 watts, os valores mais comuns que você vai encontrar hoje. E para finalizar, vou mostrar os resistores de carbono. São os mais comuns. Esses que eu vou mostrar aqui hoje talvez você não encontre mais no mercado. A potência, nesse caso aqui, dos resistores de carbono é determinada pelo tamanho do mesmo, tá? Eu selecionei uns aqui. Esse aqui é o de 2 watts. Esse aqui é o de 1 watt de potência. Você vê que aqui também é 1 watt, ele é maior um pouquinho, mas ele é menor do que o de 2, então tá considerado como de 1 watt. Nós temos o de meio watt. Aqui nós temos o de 1/4 watt. Aqui de 1/8 watt, que é o mais comum que você vai encontrar em casa de eletrônica e para fazer suas montagens. 1/8. E esse aqui é de 1/16 watts. Isso parece SMD, mas não é. É de 1/16 watts esses resistores aqui. Então tem que gravar pelo tamanho do resistor. Resistor de 2 watts, 1 watt, meio watt, 1/4 watt, 1/8 e 1/16 watts. Acho que ficou bem claro, né? Quanto aos tipos e potência: resistores de metal filme, resistores de fio, resistores de porcelana e os resistores de carbono. Os que você vai mais encontrar hoje em sua vida profissional são os de metal filme, então são bem comuns, eles são bem utilizados ainda. Os de carbono, claro que esses daqui de 2 watts, esses modelos talvez você não encontre mais, talvez você não encontre de 1 watt, mas ainda assim é muito difícil. Você vai encontrar mais daqui para baixo, ó. Até esses estão sendo deixados em desuso, estão sendo utilizados de metal filme no lugar desses, mas você ainda vai encontrar. Então é só gravar metal filme fornecido com potências de 2, 1 e 1/4 watt. Resistores de fio mais comuns hoje com potência de 5 e 10 watts, mas você pode encontrar com potências maiores de 20, de 30, de 50, dependendo da loja que você encontrar. Resistores de porcelana eram fornecidos com 10, 8 e 5 watts. Hoje está quase em desuso. Isso aqui mesmo eu tirei no televisor Philco, ó. Televisor LED, estava na fonte de alimentação, ou seja, ainda está sendo utilizado. Aqui os resistores de carbono, que eram fornecidos com potência de 2, de 1, de meio, de 1/4, de 1/8 e 1/16 watts. Então, apresentação dos resistores na prática, dos tipos, características físicas, quanto a cor e identificação dos valores, e identificação de potência pelo tamanho. Bom, galera, agora que a gente já viu na primeira parte a apresentação dos resistores na prática, vamos ver agora o código de cores, né? Na prática, a gente viu aí nas aulas teóricas como é que funciona, e vamos ver na prática aqui agora como interpretar o código de cores. Vou ampliar bem aqui. Aqui nós temos um resistor de carbono, tá? De 4 faixas. Como eu falei, a faixa de tolerância, que é a quarta, ela é sempre mais afastada dos outros, como você pode ver.
Aqui nós temos a primeira faixa, a segunda faixa, a terceira faixa e a quarta faixa. A primeira faixa é um algarismo, a segunda faixa é um outro algarismo, a terceira faixa é um multiplicador ou a quantidade de zero que você vai acrescentar, e a quarta faixa é a tolerância. Para a primeira faixa, nós temos a cor marrom. Cor 1, marrom, vale 1. A segunda faixa é cinza, vale 8. A terceira faixa também é marrom, vale 1. A gente vai acrescentar 1, 0. Então, esse é um resistor. Ou tá ruim para escrever aqui porque embaixo é mole. 180 ohms com tolerância faixa dourada, que vale 5, ou seja, de 5%. Segundo resistor, 4 faixas, primeira, segunda, terceira e quarta. Primeira, vermelho, é igual a 2. Segunda faixa, violeta, é igual a 7. Terceira faixa é preto, vale 0. 0 você não vai acrescentar nada. Então ele é um resistor de 27 ohms, faixa dourada com tolerância de 5%. Entendeu? Quando tem marrom, que vale 1, você acrescenta um 0. Quando é preto, preto é igual a 0. 0 é igual a nada, então você não acrescenta valor nenhum. Você não multiplica por nada e nem acrescenta 0 nenhum. Então restou de 27 ohms. Vamos ver o outro aqui. Posterior a gente fazer essa revisãozinha aqui no código de cores, aí eu vou passar para ensinar como fazer o teste de resistores, como de teste analógico e digital, tá? Primeiro vamos revisar os códigos de cores. Mais um resistor de 4 faixas. Aqui nós temos a primeira faixa, marrom 1, vermelho é igual a 2 e amarelo igual a 4, ou seja, a gente vai acrescentar 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Ele é um resistor de 120.000 ohms ou 120k kilo ohms, também com tolerância de 5%. Compreendeu? Deixa eu certo foco. Eu tenho a primeira faixa, que é o algarismo marrom, vale 1. Eu tenho a segunda faixa, que é o algarismo vermelho, vale 2. E eu tenho o multiplicador, que é o amarelo, que vale 4. Então 4, eu vou acrescentar 4 zeros depois dos dois algarismos, me dá o valor da unidade em ohms, ou seja, 120.000 ohms, ou abreviando, lembra que eu falei que substitui isso aqui pelo K? O K vale 1000. Então, substituindo esses 3 zeros, ele passa a ser 120 kΩ com tolerância de 5%, porque a faixa é dourada. Agora tem um outro resistor que eu separei aqui, que ele tem uma particularidade. Quando você... Esse multiplicador, tanto pode ser para mais, como pode ser para menos. Então, se você, por exemplo, tem uma faixa dourada ou uma faixa prateada no multiplicador, como é que você vai proceder? Se você vai seguir da seguinte forma: os dois primeiros são algarismos, certo? Aqui é marrom 1, se está para focalizar bem aí, marrom 1, verde e duas faixas douradas. Então a primeira faixa é marrom, vale 1, a segunda é verde, vale 5, e a terceira faixa ela é dourada. Quando ela é dourada, você divide esse valor por 10. Dividindo por 10, ou você pega a vírgula que imaginária que está aqui atrás e corre uma casa para a esquerda. Então a vírgula, o número inteiro está aqui, certo? Então nós sabemos que o número inteiro existe uma vírgula imaginária atrás dele. Esse é o número inteiro, o número 15. Então se a faixa de dourada diz que eu tenho que dividir por 10, então eu tenho que correr essa vírgula para cá, uma casa, ó. Então esse resistor é de 1,5 ohms. Com tolerância de 5%, porque é a quarta faixa dourada. Quando nós temos, deu para entender? Quando nós temos um anel dourado ou prateado no lugar do multiplicador, ou seja, na terceira faixa, nós temos que dividir por 5 ou por 10. Ou nós temos que dividir por 10 ou por 100. Se a faixa for dourada, temos que dividir por 10. Se a faixa for prateada, nós temos que dividir por 100, correndo a vírgula duas casas. Por exemplo, digamos que esse valor aqui fosse assim, porque eu procurei aqui e não achei agora um para mostrar.
Eu fui fuçar ali, eu não perder tempo, eu não encontrei. Mas digamos que esse resistor, você vai encontrar muito isso em fonte de alimentação de computador, tá? Esses resistores. Digamos que aqui, deixa eu pegar aqui minha pinça, porque minha mão tá afetando o foco da câmera e ela fica perdendo o foco toda hora. Então digamos que aqui, ó, aqui fosse marrom, verde e essa faixa que em vez de ser dourada fosse prata. O que é que a gente ia fazer? A gente ia continuar colocando um numeral 1, que é marrom, o numeral 5, que é o verde, e que se aqui fosse prata, a gente tinha que dividir esse 15 por 100, ou correr a vírgula 2 vezes para a esquerda. Você corre a vírgula, a quantidade de zeros que tem aqui, ó. Você viu que no primeiro era dourado, eu corri a vírgula uma casa, porque eu divido por 10, eu tenho um zero atrás, certo? Então eu vou correr a vírgula, a quantidade de zeros que eu tenho que usar aqui, ó. Então se eu tenho um zero, eu tô fazendo isso para facilitar a conta, né? Para você gravar é mais fácil. Então se eu tenho que dividir por 10, eu tenho um zero atrás, então eu corro a vírgula de trás para frente uma casa. Se fosse prata aqui, prata é igual, eu tenho que dividir por 100. Se fosse prata, eu teria que correr a vírgula 2 casas, correto? Porque eu tenho 2 zeros aqui. Então eu correr 1, 2. Então o valor desse resistor seria, eu tinha que botar a vírgula e acrescentar o zero na frente. Toda vez que você pega um número decimal, que você coloca uma vírgula na frente do número inteiro, você tem que acrescentar um zero, ok? Então eu venho aqui, ó, corro 1, 2. Então eu dividi 2 por 100, corri a vírgula para a esquerda 2 casas, acrescentei o zero. Então esse resistor teria o valor de 0,15 ohms com tolerância de 5% por causa da quarta faixa dourada. Tá dando para compreender? Quando o resistor é normal, como esse daqui, que você tem as 4 faixas e aqui são cores distintas. Então você vai acrescentar a terceira faixa, você vai acrescentar o número de zero referente à cor, que vale a cor, certo? Se aqui é amarelo vale 4, então você tem que acrescentar 4 zeros. Se a terceira faixa for dourada ou prata, você tem que pegar os 2 primeiros números do algarismo e dividir por 10 no caso da dourada e dividir por 100 no caso da prata. Correndo, e para facilitar, se for por 10 corre a vírgula uma casa para a esquerda, se for por 100 você corre 2 casas para a esquerda. Acho que ficou bem claro, né? Você vai encontrar esses resistores aqui, ó, muito em fonte de alimentação de computador nas etapas de saída. É usado como resistores de carga. Beleza? Acho que está tranquilo quanto a isso, né? O resistor normal e o resistor com faixa dourada e prateada. Isso tudo eu mostrei naquela tabela na aula teórica aí, tá? Sobre código de coisa. Vamos ver mais algumas aqui. Aqui eu tenho um outro aqui, ó. Resistor de 2 watts. Mesma coisa, ó. Verde 5, primeira faixa. Azul 6, que é a segunda faixa. Então dá 56. E a terceira faixa é dourada. Dourada eu divido por 10, então eu corro a vírgula uma casa para a esquerda. Então esse resistor é de 5,6 ohms com tolerância de 5%. Viu como fica mais fácil correndo a vírgula? Tem um outro aqui de valor igual. Esse aqui nós temos cinza, primeira faixa 8. Segunda faixa vermelho vale 2, são os 2 numerais. E a terceira faixa é marrom. Marrom é igual a 1. Ele parece um dourado, né? Mas isso aqui é marrom. Marrom é igual a 1. 1 você acrescenta 1 zero. Então esse resistor tem valor de 820 ohms com tolerância de 10%, porque a faixa é prateada. Resistor de 1/4. Primeira faixa marrom, segunda faixa preto. Preto é igual a 0. Atentem, foi até bom pegar esse resistor aqui para tentar. Lembra quando eu falei anteriormente que quando o 0 cai na terceira faixa, deixa eu aproximar mais aqui para vocês verem a cor. Esqueci de botar, pegar com a pinça que a câmera não fica perdendo foco. Tá vendo?
Quando o preto cai na terceira faixa, que é a multiplicadora, ele é igual a 0, você não faz nada. Mas quando o preto cai na segunda faixa, que é numeral, se ele vale 0, você tem que acrescentar o 0. Você nem viu que o papel está fora do foco. Ok? Então, se o marrom aqui é igual a 1, eu vou acrescentar o algarismo 1. Foi mal, peraí. Se o preto vale 0, então eu tenho que acrescentar o 0 aqui, porque ele é numeral. Quando ele está na segunda faixa, o preto é considerado. Quando ele está na terceira faixa, que ele é multiplicador, se ele estiver lá, quer dizer que você não vai multiplicar por nada. Então vai ser vai ser somente os dois primeiros números. Ficou bem claro isso, para não haver confusão? Então, quando houver o preto na terceira faixa, preto é igual a 0, 0, você não multiplica, você não faz nada. Mas quando ele estiver na segunda faixa, ele é considerado, ok? Então, se nós temos aqui marrom igual a 1, preto igual a 0, verde igual a 5. Verde igual a 5, quantos zeros eu vou ter que acrescentar aqui? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. A unidade aqui agora quer dizer que esse é um resistor de 1 milhão de ohms, com tolerância de 5%, porque a faixa é dourada. Como é que a gente faz para abreviar isso aqui agora? Lembra que eu expliquei na aula teórica? O K é igual a 1000 ou 3 zeros, e o mega é igual a 1 milhão ou 6 zeros. Como eu tenho 6 zeros aqui agora, como é que eu posso abreviar isso? 1 mega, ou seja, esse aqui é um resistor de 1 megohms, porque eu abreviei essa quantidade de zeros todinha aqui, ó, e substituí pelo M. Acho que deu para ficar bem claro agora, né? Ver se a gente consegue pegar esses resistores pequenininhos aqui. Agora que eu aproximei, aí ó, temos 4 faixas, uma laranja, uma marrom e uma dourada. Então, a primeira faixa laranja vale 3, a segunda faixa laranja também vale 3. A terceira faixa marrom vale 1, vai acrescentar um 0, e um resistor de 330 ohms por 5% de tolerância. Um outro resistor menor de 1/8. Aqui nós temos 4 faixas, deixa eu focalizar bem. Agora, marrom, nós temos 4 cores: marrom, preto, laranja e dourado. Se marrom é igual a 1, então o que é que nós vamos fazer? Marrom é 1, acrescenta 1. Preto vale 0, preto está na segunda faixa. Vale 0, eu tenho que acrescentar o 0 porque é o segundo algarismo. Terceira faixa laranja vale 3, eu vou acrescentar 3 zeros. É o resistor de 10.000 ohms, ou abreviado 10 kilo ohms, 5%. Eu acho que não ficou mais nenhuma dúvida com relação ao código de cores, né? É só assimilar, pegar a aula teórica que eu mandei aí, treinar a tabela que eu passei, gravar quanto vale cada cor, lembrar a ordem: primeira faixa, segunda faixa é algarismo, a terceira faixa é multiplicador. Se depender da cor que tiver na terceira faixa, você vai acrescentar em números de 0, e se for prata ou dourado, você vai dividir por 10 ou por 100. Tá tranquilo? Acho que tá tranquilo quanto a isso, né? O código de cores. Agora eu vou pegar os resistores de 5 faixas, que tem tolerância de 1%, que é para a gente ver eles na prática. Bom, pessoal, eu separei alguns resistores aqui especiais de 5 faixas. Eu vou tentar mostrar, como eles são muito pequenininhos, eu vou tentar mostrar para vocês aqui os valores, as faixas na câmera, e mostrar, fazer isso no papel. Deixa eu ver se dá para mostrar. Uma facilidade desses resistores é que, deu para ver, legal. Como eu sei que eles sempre têm tolerância de 1%, então, ó, eu sei que o começo de leitura do código é do laranja, porque a faixa é tolerância de 1%, a faixa é marrom, como eu falei na aula teórica. Então, ó, o marrom aqui, ó, é a faixa de tolerância. Então eu sei que eu vou começar a leitura
do código de cores daqui para lá. Então eu tenho aqui quantas faixas? 3 e 2, 5 faixas. A primeira faixa, segunda e terceira é o algarismo, a quarta é o multiplicador e a quinta a tolerância. Então vamos lá. Primeira faixa, laranja, vale 3. Segunda faixa, deixa eu acertar o foco. Segunda faixa vale amarelo, vale 4. Terceira faixa é o branco. Branco vale quanto? 9. Quarta faixa é o laranja, multiplicador. E a quarta faixa é o laranja, que é multiplicador, que é 3. Vou acrescentar 3 zeros. É um resistor de 349.000 ohms, tolerância de 1%, porque a faixa é marrom, ou 349 kΩ com tolerância de 1%. Caramba, tá ruim para escrever isso aqui, tá afundando cada EVA embaixo. Vamos ver um outro aqui, ver se dá para focalizar. Beleza. Aqui são 5 faixas. Primeira faixa azul, segunda amarelo, terceira branco, quarta marrom. E a última faixa, que é a quinta tolerância, também marrom. Então como é que vai ser? Amarelo 4. Deixa eu focalizar de novo. Amarelo, desculpa. Então azul 6, amarelo 4, branco 9 e marrom 1. Ou seja, é um resistor de 6.490 ohms, ou abreviando, substituindo esses 3 pelo K, a gente vai correr a vírgula. 1, 2, 3 dá 6,49 kΩ. Deu para compreender? Então é um resistor de 6.490 ohms, que é a unidade. Como eu preciso abreviar, abaixar para cá, então a gente sempre substitui os 3 zeros. Como aqui eu não tenho os 3 zeros, então eu vou contar 3 casas, 1, 2, 3. Como eu não posso tirar o 49, então eu corro a vírgula imaginária, 1, 2, 3. Então um resistor de 6,49 kΩ com tolerância de 1%. O resistor especial, ele é sempre tolerância de 1%. Tem que se lembrar disso. Vamos ver mais uma aqui. Acho que está dando para compreender, né? Primeira faixa é algarismo, segunda faixa algarismo, terceira faixa algarismo, quarta faixa multiplicador e a quinta faixa tolerância. Vou pegar um outro resistor aqui. Pegar um outro exemplo aqui. Esse resistor de 5 faixas, nós temos a primeira faixa amarelo, a segunda vermelha, terceira laranja, a quarta vermelha de novo e a quinta marrom. Vamos lá ver como é que fica. Primeira, aqui se eu estava fazendo um cálculo aqui. Primeira, amarelo, vale 4. Aqui na luz fica. A segunda é vermelha, vale 2. A terceira laranja, vale 3. E a segunda vermelha de novo, vale 2. Eu vou acrescentar 2 zeros. Então é um resistor de 42.300 ohms com tolerância de 1%, porque a última faixa é marrom. Abreviando, é um resistor de 42,3 kΩ com 1% de tolerância. Também de 1/4 watt ou de 1/8 watt, por causa do tamanho dele. Acho que já tá bom, né? Deu mais ou menos para ver. Os resistores especiais, eles sempre tem esses valores assim, ó, 42,3, 6,49, às vezes bate assim, ó, 349 kΩ, ou seja, são valores que não são considerados muito comerciais, né? Porque são valores resistores de precisão, então são resistores fabricados para determinada função. Mas o que eu preciso que você entenda é que como funciona a faixa de cores. As 4 faixas, as 2 primeiras são algarismos, a terceira é multiplicador
e a quarta tolerância. No de 5 cores, as 3 primeiras são algarismo, a quarta é o multiplicador e a quinta é a tolerância. Perfeito? Vamos partir agora para o teste dos resistores. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.